Fala galera, tudo bem? A gente está aqui no InLogCast, o lançamento do mais novo podcast de logística do Brasil, onde a gente vai trazer aqui para vocês a abertura da caixa preta das principais operações logísticas, seja de indústria, de varejo, de B2C, de B2B, não importa. Importante a gente democratizar e tentar educar cada vez mais o nosso setor com grandes cases, seja de sucesso ou de insucesso, para que você possa aprender cada vez mais em como mudar a tua operação logística. A gente vai ter grandes convidados aqui, grandes nomes, nomes de pessoas que mudaram as logísticas no Brasil ao longo do tempo e que assim todos possamos aprender alguma coisa e implantar nas nossas empresas. Beleza? Espero que vocês gostem dos próximos episódios que estão chegando aí. Valeu! Ô pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui em mais um episódio do InLogCast, o podcast da Nova Logística, a gente sempre trazendo um conteúdo educacional. Sempre repito que isso aqui não é um papo de boteco, não é bate-papo de qualquer jeito, a gente está tentando trazer informações educacionais para que você, aí executivo, executiva do setor, seja do varejo, da indústria, do operador logístico, consiga adquirir ou absorver alguma informação dessa galera que a gente tem trazido. E hoje uma convidada super especial, porque a gente sabe o quanto faltam mulheres no segmento, né? E ela trouxe para mim aqui alguns dados super importantes que eu vou deixar ela colocar. A escassez de mulheres no setor, então como é que a gente consegue transformar o setor de alguma forma, da forma como a Inlog está tentando transformar educacionalmente. Talvez as empresas abram mais portas cada vez mais para as mulheres. Então aqui na minha frente, Joyce, super obrigado pelo teu tempo. Veio lá de Paulínia, um polo de combustíveis aqui perto de São Paulo. Tá aqui, uns 60 quilômetros de São Paulo? 80 quilômetros. Pertinho. Joyce, obrigado, se apresenta e a gente bate um papo aqui sobre, contando um pouco mais desses desafios de como trazer mais mulheres para o setor. Bom, obrigada, Patrick. Prazer estar aqui com vocês, né? Eu já fiz o curso da Inlog, então espero que esse conteúdo aqui, que a gente consiga ajudar e contribuir para alguém, né? Pelo menos se eu falo em todos os meus podcasts, a gente conseguir mudar ou fazer aquela pessoa pensar sobre o que a gente está falando durante algum tempo, aquilo fizer uma mudança na vida dela, já está ótimo. Bom, eu sou a Joyce Bessa, sou mineira, muita gente não sabe disso. Torço pro Galo, eu sei que tá indo, mas tá quase, mas tá tudo bem. Eu morei em Belo Horizonte durante 18 anos e depois morei em Campinas, então hoje eu falo que eu sou mais campineira do que de Minas, amo Minas. Moro em Campinas, perto de Paulínia, né, que é onde é a nossa empresa. Sim. Tenho 2 filhos, uma menina de 12 anos e um menino de 10. Sou apaixonada pelo que eu faço. Hoje eu estou como diretora de gestão e estratégia na Transjordano, né? A Transjordano tem 26 anos de mercado. O meu pai que fundou ela aqui lá em Paulínia, né? E a gente está trabalhando hoje com produtos perigosos, líquidos, combustíveis, esse é o nosso grande foco. Temos mais de 1.000 funcionários trabalhando com a gente e estamos muito felizes por fazer o nosso propósito, né? A gente tem um propósito muito grande, que é levar tranquilidade no abastecimento da sociedade de forma sustentável. E o que é isso? É a gente saber que quanto mais caminhão transjordano na rodovia, mais segurança a gente vai colocar para o trânsito em tudo que a gente acredita. Então, espero que o nosso bate-papo aí seja muito bom. Cara, quando a gente fala de transporte de líquidos, né, de forma geral, de produtos perigosos, de combustível, Sim. Que acho que é muito teu foco, eu sei que vocês são líderes no mercado de transporte de combustíveis aí, eu ouso falar que você não tem uma transportadora, que você tem uma empresa de segurança. Tô errado ou não? Os dois, a gente tem os dois. A gente tem aí uma transportadora com soluções logísticas, acho que mais que transportadora, né? A gente tem aí grandes players na nossa carteira, então o que a gente faz de diferente para que eles continuem. E a gente trabalha muito com segurança, com certeza. A gente até falou um pouquinho antes, né? Gente, se uma carreta de 9 eixos tomba com combustível dentro, o potencial ali de problemas, né, e o risco que isso pode causar é muito grande. Mas se tem uma carreta carregada de qualquer refrigerante, o risco é outro. Sim. Então a gente tem ali, como empresa mesmo, um propósito e uma... Eu sempre falo que é uma responsabilidade muito grande trabalhar nesse ramo.
Então, a gente tem hoje muita segurança. 100% dos nossos caminhões têm 5 câmeras. Né? Uma câmera filma o motorista e aí a gente já tem uma inteligência artificial que identifica se ele está tendo interação no celular ou se ele está sem cinto, se ele tem objetos soltos na cabine. Então são coisas muito simples que tem várias transportadoras que não fazem, a gente cuida muito bem disso. Uma que filma a rodovia e 2 câmeras na lateral, que verifica o que está acontecendo na lateral, e uma outra de fadiga, que filma somente o rosto do motorista quando a ignição está ligada. E aí, se ele começa a bocejar muito ou fechar muito os olhos, essa câmera manda um alarme para uma central que a gente tem, que é composta por médicos ou enfermeiras, e a gente vai dar aquele tratamento. Ou seja, se ele está sonolento, a gente vai parar ele antes de acontecer alguma coisa. A tua torre de controle tem médico? A gente tem uma empresa especializada de medicina do trabalho que faz esse atendimento. Porque como nós... Ali, enquanto ele está na rodovia, você tenta abordar ele no meio do caminho. E conta um pouquinho mais. Eu sou bem leigo. O pessoal aqui reclama, aborda e traz algumas coisas. Putz, vamos falar mais de outras coisas do que só do varejo. Né? Tá. Que é onde a gente conhece bastante, onde a gente está muito próximo. E aí... Fala um pouco disso, como é que é essa tua torre de controle, onde você tem talvez uma empresa terceirizada que no meio do trajeto viu que tem uma ocorrência de uma sonolência, ou seja lá o que for, aborda esse cara, troca de motorista, faz um hotline ali, como é que funciona isso? Tá, então a Joyce está lá dirigindo, né? Ela está dentro da jornada dela e ela começa a apresentar sinais de fadiga. Então essa câmera que está filmando a Joyce percebe que a Joyce começa a fechar os olhos, e é o máximo que a gente está no podcast, né? Então não tem gravação e eu fico ainda fazendo os movimentos, mas tudo bem. Então eu começo a fechar os olhos, eu começo a bocejar muito, essa inteligência artificial manda, a gente tem uma empresa contratada, que é a nossa empresa que faz a nossa medicina ocupacional, nós montamos junto com eles a torre, e esse foi um projeto piloto entre um cliente nosso, Transjordano, e essa empresa terceirizada, então como você disse, é uma empresa terceirizada, e aí começa a gerar alertas. Então tem um alerta que é positivo e tem um falso positivo. E a gente foi aprendendo, né, Patrick? No início a gente tinha um monte de alerta da inteligência artificial que pegava que era alguma coisa e na verdade não era. Então a gente já teve um caso que o motorista começou a bocejar muito e aí essa pessoa manda pelo rastreamento, porque a gente não liga para os nossos motoristas, né? Então a gente manda um sistema de rastreamento e essa mensagem é lida automaticamente por conta do rotograma falado. Se a gente quer trabalhar com segurança e quer que ele, enquanto dirige, leia a mensagem, não tem sentido. Então, essa mensagem é lida automaticamente, ele escuta aquilo e a gente pede para ele parar no próximo posto, o mais urgente possível, ou se ele estiver com muito sono, para ele procurar um lugar mais seguro. Esse motorista falou e ele falou, eu tô com muito sono. E aí entra em contato com a nossa operação e falou, tá bom, agora o senhor descansa, depois o senhor segue. Ou seja, antes dele ter algum problema, a gente consegue solucionar esse problema. Então, acho que um pouco mais didático, é isso que acontece. E você tocou num tema aí sobre um possível caminhão com combustível que tenha tombado, né? Você tem um grande problema ambiental, além das possíveis vítimas que possam acontecer. Conta algum caso mega extremo, assim, de que caso já tem, imagino que em 23 anos de companhia, algum caminhão de combustível já tombou, ou já teve algum acidente. Conta, se é que sem talvez falar o nome da companhia, do cliente, né? Mas o que aconteceu, assim, para que a gente tente extrair disso um gerenciamento de risco? Porque no final, um caminhão que tomba é uma gestão de risco. Perfeito. E aí, estou olhando o gerenciamento de risco não como roubo de carga, mas como gestão daquele ambiente todo que cerca, que circunda aquele espaço ali daquele caminhão. Como é que foi atuar aquilo rapidamente? Como funciona? Tá, a gente tem um caso emblemático que é de uma outra transportadora que estava descendo a serra de Araucária. E ali foi coisa de 40 milhões, tá? Foi bem crítico, então, a transportadora de combustível. Mas eu posso dizer do que aconteceu com a gente, né? Se a gente está nesse nível de segurança hoje é porque a gente sofreu no passado, né? Aprende então, com erro. Aprendemos e aí a gente teve um acidente numa alça de acesso de Paulínia. Essa é uma alça hoje que nossos veículos não passam mais lá, é uma alça bloqueada. E é engraçado que quando a gente começou a mergulhar nisso da causa raiz, né? A alça foi uma das causas raízes junto com a carreta. Quem tombou foi a carreta, não o cavalo. O tirante que liga a carreta no cavalo soltou.
E aí a gente entrou contra a produtora desse cavalo, dessa carreta, para a gente resolver esse problema. Então o motorista estava na velocidade compatível com a pista. E aí a gente, voltando, quando a gente investigou aquela alça de acesso, essa alça, se você olhar realmente em termos de engenharia, ela não poderia existir. Então nós bloqueamos, não passa mais. Eu acho que dentro da Transjordano tem essa alça e mais umas 4 alças que os motoristas nossos são proibidos pelo rotograma, né? Ou seja, aconteceu tudo isso. E em combustível, quando a gente consegue, né, graças a Deus aí não termos acidentes com pessoas, você pode saber que vai ter algum rio. Tinha um rio do lado, e aí a gente ficou tratando esse rio por mais de um mês. E aí acompanhamento, a gente tem uma empresa terceirizada que faz essa gestão ambiental, indo lá, e aí depois daquele momento nós falamos, bom, agora a gente precisa revisitar e investir totalmente em segurança e em equipamento de tecnologia. 100% do que a gente perdeu ali, naquele acidente, a gente investiu em segurança. E aí foi uma virada de chave. Então é como é que a gente também aprende com os erros, porque a gente poderia ter, ok, qual foi a causa raiz? Ah, a causa raiz foi X. Então identificamos a causa raiz e o que nós vamos fazer para identificar antes e resolver antes e começar a ver os comportamentos. Mais ou menos hoje, a gente pode dizer que 80% dos acidentes que acontecem, que nesse caso não foi o nosso, é comportamento humano. Sim. Então, se você não disser para aquele motorista que ele está dirigindo errado ou que ele está dirigindo bem, né? Porque a gente também não pode só bater, a gente também precisa dizer para os motoristas e para as motoristas que eles estão indo bem e qual tipo de premiação que a gente faz para que eles continuem. Né? Valorizar a categoria, né? Muito. Que é algo muito importante e a gente sabe que cada vez mais está mais escasso bons motoristas ou motorista de forma geral. Está faltando no mercado. Eu lembro que em 2020... Nós estamos em 24, em 2022 eu estava nos Estados Unidos e eu vi muitos caminhões na estrada com o telefone da empresa e falando, você quer ser um motorista? Ligue para... Porque realmente está faltando globalmente. Sim. E qual que é o cuidado que vocês têm? Então, eu entendo que a Transjordano, enfim, uma das maiores empresas do setor nisso, de líquidos, de produtos perigosos, você tem o teu foco em segurança, mas eu sei que você tem um foco muito grande em pessoas. E Sim. aí, dentro de pessoas, eu vou tentar dividir em 2 partes, né? Motoristas de forma geral, eu sei que Perfeito. vocês têm um cuidado incrível. E você tem um segundo propósito ali, que é trazer mais mulheres para o setor. Sim. Né? Hoje você está como VP também da NTC, Uhum. olhando um pouco essa questão do envolvimento feminino dentro Sim. do setor. O que vocês fazem hoje? O que você pode dar de dicas de gestão dessa pessoa, né? Desse colaborador, que é algo tão importante para o setor e que muitas e muitas transportadoras ou indústrias ou varejistas não dão o valor adequado. E eu digo isso porque eu vivi na pele isso em uma das empresas que eu já trabalhei. Eu fui pedir para construir uma sala de motorista. Acho que você já foi aluna da Inlog, você lembra dessa história? E foi negado aquilo, né? E não deram atenção devida. E eu fiquei bem puto na época de não conseguir atender a categoria. O que vocês fazem de diferente aí que o pessoal pode aprender? Tá. Só falando um pouco para o público que não seja tanto do setor logístico, acho que a gente tem aqui 10 coisas na nossa mesa. 65% do que é transportado que está aqui na mesa veio pelo modal rodoviário. Sim. Alguns falam 65%, alguns outros estudos 70%. Então vamos arredondar porque a gente não consegue quebrar uma carreta ou uma caneca, né? Então a gente está dizendo que de 10 coisas que a gente tem aqui na mesa, 7 vieram no modal rodoviário. Então olhando um pouco para o lado dos varejistas, para o lado dos embarcadores, se eles não mantiverem e não valorizarem os nossos motoristas, digamos que ele não vai conseguir entregar 70% do que ele tem. Sim. Então, como é que a gente começa a fazer isso? Primeiro, com a valorização do motorista. E aí, Patrick, eu tô falando de coisas simples, coisas muito simples. Eu tenho certeza que tem embarcador e tem transportadora que o contato com o motorista é no guichê de um tamanho dessa caneca aqui, onde ele tem que abaixar e gritar para falar. Passa o papel aqui, Passa o papel aqui embaixo. É assim, né? É isso. A gente nunca teve isso, não é o modelo que a gente acredita. Então, isso faz parte dos nossos valores. É uma relação humanizada. Isso. E aí, um dos nossos valores é pessoas fazem a diferença.
Então, como que essas pessoas podem fazer a diferença? Primeiro, quantas vezes você tá andando no pátio, você encontra com o motorista, você não dá nem oi, tudo bem, boa tarde, boa noite. Então a gente faz isso. Olá, tudo bem? Como é que o senhor tá? Como é que a senhora tá? Tá vazio, tá carregado? E ali eu já capto se tem algum problema na operação. Como é que vai sua família? Como é que o senhor tá? Tá indo pra casa? Não tá? Então ali você já começa a sentir algumas coisas, né? E eles contam algumas coisas. Teve um que falou assim pra mim: não, Joyce, vamos marcar de fazer um almoço. Aí eu marquei, ele comprou as coisas, eu paguei e ele fez um almoço pra gente que tava lá na filial. Então como é que você começa a construir algumas relações com isso, com eles? Mas também não adianta você fazer tudo isso se você não olhar para dentro da sua transportadora e para dentro do seu negócio e se o seu banheiro estiver sujo. Sim. Né? Então, você quer ter mulheres, mas você não tem banheiro para mulher. Tem que pegar a chave aqui e tem que andar 2 quilômetros para ir no banheiro. Daí você não vai conseguir ter. Então, acho que essa questão, primeiro, de valorização mesmo do motorista como super-herói. É o motorista que traz 70% do que está aqui dentro. Se não tiver caminhão, vai faltar. Então, a gente começa a falar tudo isso para que eles e para que elas se sintam empoderadas. Né? Então, como é que a gente empodera esse profissional? Isso a gente faz. E agora a gente está numa vibe de lives. E que deu muito certo. Que a gente começou a fazer lives à noite. 7h30 da noite. E aí eu falei, eu descobri que quando a gente teve o sucesso da live, quando um comentário era assim... O que é uma live? A gente fez uma live para os motoristas falando sobre um evento. Então, por exemplo... Bate-papo ali... Bate-papo online. No WhatsApp? Online, não. A gente abre um canal do YouTube. Ah, no YouTube. No YouTube, a gente faz uma live, a gente passa para eles, eles entram. A maioria é dia de semana, 7h30 da noite. Estrada, tá na boleia do caminhão, ele parou, ou ele tá em casa, ou ele tá em algum lugar. Então, o último que a gente fez foi Dia da Família. Dia da Família, a gente trouxe um mágico para falar sobre fadiga. E aí foi o máximo, né? Quem não gosta de mágico? Sim. E aí, no momento, aí a gente tem sorteios e tudo mais. Gente, sorteios de coisas pequenas. Não tô dizendo que a gente sorteia. Você sorteia um air fryer, você sorteia um liquidificador, você sorteia uma cafeteira, algumas coisas que fazem sentido para eles e para a família. E aí eu falei, agora a gente atingiu o sucesso. Uma mulher disse o seguinte: eu quero que o motorista Y ganha. Sou a sogra dele. Aí eu falei, se a gente chegou na sogra... se a gente a chegou, família tá participando exatamente. daquela live ali. Então, a gente está valorizando mais uma vez esse profissional que está aqui dentro e que fica, como todo mundo sabe, mais dias fora de casa do que um profissional normal. Então, como é que a gente valoriza a família dele, como é que a família dele entende o que a gente, como transjordano, como transportador, estamos fazendo. O que é uma fadiga, o que não pode fazer quando seu motorista trabalhou à noite e está dormindo. Então, o mágico trouxe isso. A última que a gente fez, a antepenúltima, foi um teatro. Então, são coisas simples que a gente vai levando para entrar, né? E aí, voltando um pouquinho de mulheres motoristas, né? A gente estava falando antes, hoje na base, embaixo na pirâmide, a gente tem as motoristas, representam 3% de toda a quantidade de motoristas do Brasil, 3% somente são mulheres, né? Então, se a gente for olhar, é um número pequeno, e se a gente olhar na alta liderança, é menor ainda, mais ou menos 2,5%. Então, o que a gente faz para ter mulheres? A nossa história com mulheres, ela começou muito orgânica, porque a gente tem mulheres com a gente há mais de 15 anos, e começou porque ela era casada com um motorista nosso. Deixa eu trazer minha mulher, traz aí. E aquilo foi indo, né? E aí a gente começou a ter mais mulheres na nossa organização, na nossa operação. Já tem uma, vou trazer a outra. E agora a gente está apoiando ainda mais para que essas mulheres façam o que elas quiserem fazer. Se elas quiserem ser motoristas, que elas venham trabalhar com a gente, porque aqui a gente vai tratar todo mundo igual, salário igual, tratamento igual, operação igual. E aí todo mundo brinca, não. Estacionou um 9 eixo da Transjordano e me desce uma mulher de 1,60 m estacionando aquilo. Então, às vezes, fica até um pouco... Difícil de descer desse cavalo, né? A gente controla, né? Quantas... controla digo, média ali, quantas mulheres estão sempre nas nossas turmas. Acho que na sua turma tinham 3, talvez. 3, 4. De acho que 30 alunos, né? Então, tô falando de 10%. E às vezes tem uma. Sempre tem alguém, nunca deixou de ter mulher, mas a gente já tentou algumas ações para trazer mais mulheres para as turmas, mas quando você traz esse número que a alta liderança tem 3%, casa um pouco com esse número nosso, porque no final a gente ainda até tem um pouco mais que 3%, a gente varia ali em torno de 10%. Já tive turmas com 20% de mulheres, que foi um mega sucesso.
Mas, realmente, o que faz... E aí, saindo da questão motorista especificamente. Tá. Você está por trás da NTC, que é a Uhum. Associação Nacional, Sim. né, ali de transportadores de carga. O que mais, não só esses órgãos que regulamentam ou que lideram, mas o que mais as empresas podem fazer, né, para ter mais mulheres, para fazer essa igualdade de salários? E você, nada melhor você como mulher líder da tua empresa, dona da tua empresa, o que você busca mais e ensina outras transportadoras a fazerem igual, hein? Perfeito. Lá na Transjordano, a gente tem hoje, nós estamos compostos em 3 diretorias e 2 são mulheres. Então, a gente já começou também, tem uma diretora que é não familiar. Então, é a primeira diretora nossa não familiar e essa primeira é mulher, né? Então, a gente também já começa a fazer algumas mudanças. E aí, o que eu sempre falo? Primeiro, tratar todo mundo igual, independente do sexo, independente do que acredita, independente da etnia, de tudo. É o que essa pessoa entrega, né? Então, se essa pessoa está entregando bem e se essa pessoa tem bons resultados, venha trabalhar com a gente. E também, você tem que ter mulheres também falando sobre sua empresa, mostrando. Eu falo muito assim, as pessoas colocam... Contrata-se mulheres motoristas ou contrata-se gerente. Qual é o perfil que tá ali? Homem, branco, geralmente de cabelo preto ou castanho. É o que tem na foto, né? Sim. Nada contra homem branco, de cabelo preto ou cabelo castanho, nada contra. Mas ali muitas mulheres já podem dizer, tipo, nossa, será que eu vou? Será que eu não vou, né? E aí tem muitas mulheres que falam, poxa, mas não tem mulher lá dentro, como que eu vou? Então, acho que o meu grande papel ali como Joyce mesmo, né, é inspirar outras mulheres para que elas entendam que lá elas vão ser bem acolhidas e que a logística pode ser para a mulher e a mulher pode estar onde ela quiser, independente do que ela pensar, se for muitos homens ou poucos homens, tanto faz. Por exemplo, eu fui num evento essa semana. E aí me marcaram no evento no link no Instagram e eu postei. E era uma mesa e só tinha eu de mulher. Nesse evento também tinham 5 ou 6 mulheres. De quantos? De 100 Acho que homens. tinham 60. 10%. Mais ou menos isso. E eu sentei na mesa, falei, tem um lugar? Tem, sentei. Aí depois que eu olhei, falei, nossa. Mas quando eu cheguei, eu já tinha visto que eram muitos homens, né? Aí uma amiga minha me escreveu, nossa, mas só tinha você de mulher. Falei, ainda é. O setor logístico ainda é assim. Não adianta a gente tapar os olhos, porque ainda é. Então, acho que esses movimentos que a gente faz, né? Tá aqui falando sobre isso, melhora. Então, acho que as mulheres precisam aparecer também sobre isso, falar sobre logística. Então, por exemplo, a Inlog, pelo Patrick, me convidou para estar aqui. Eu poderia dizer, não vou, né? E aí, talvez, vamos achar alguma mulher também que queira. Porque muitas vezes a mulher fala, eu não vou, muito tempo para chegar, e tem algumas dificuldades, tem um papel duplo, tem os filhos, Sim, né? A Tem gente toda uma... tem essa... você falou um ponto dos filhos, né? As nossas turmas são sempre de sábado e domingo, Sim. né? E aí a gente falou, putz, será que tem pouca mulher? Vamos colocar de ser sábado, porque sábado e domingo a mulher teve a jornada de trabalho e quer cuidar, quer ter o contato com os filhos, e como as nossas turmas de executiva e da imersão executiva são para alta liderança, Sim. então, às vezes, pela idade, tem filho. Mas mesmo mudando para sexta e sábado, não ela foi. também não quer ir no sábado, porque ela quer dar atenção para os filhos. Não que o homem não queira, eu Sim. sou super paizão, mas mesmo assim a gente entende ali a questão materna por trás de tudo. É até um caso curioso, né? Um dos nossos mentores, acho que da última turma, foi o Ramon, presidente da JSL. E um dos casos que o Ramon trouxe foi que a JSL estava abrindo uma operação, eu não lembro a cidade agora, mas bem do interior, para uma operação do agro que eles estavam fazendo, acho que de corte de cana talvez, e faltava mão de obra. Então eles foram na prefeitura e lançaram uma parceria com a prefeitura e falaram assim, eu preciso de empilhadeirista. Então lança aí, e aí assim, eles precisavam de 10 mulheres, se inscreveram 70 mulheres. Tá. Né? E aí depois eles se viraram para arrumar emprego para todo Pra mundo, 70. porque tinha espaço. Então foi um mega case de como achar essas pessoas. E aí eram pessoas que não sabiam nada sobre logística ou nada sobre empilhadeira, e eles fizeram questão de dar todo o treinamento da base ali, do que é logística ou do que é usar uma empilhadeira,
para que ela se tornasse uma profissional, né, digna ali do que ela estava fazendo. Então, acho que é um case porque muitas vezes as empresas falam, não, mas não tem mulher motorista. Cara, dá o treinamento. Tem. Né? Dá o treinamento, treina, faz e que vai dar certo. Eu não sei se eu estou enganado aqui, mas acho que a primeira empresa que eu vi fazendo muito isso foi a Braspress. Não sei se eu tô errado, vendo bastante mulher deles ali, ou pelo menos como eles fazem muito marketing ali, tinha sempre uma mulher... É que eles têm uma operação que vai e volta também, né? Sim, eu lembro disso. Então, são cases legais. Mas ainda nessa questão de gestão de pessoas, né? Eu lembro que você me contou uma história super legal da tua mãe. Sim. Como que a tua mãe, que é uma das fundadoras da empresa, tá ali super ativa ainda com o teu pai. Acho que depois a gente vai entrar nesse tema de diferença de gerações. Perfeito. Porque realmente é difícil, né? As idades mudam a forma de gerenciar um negócio. Mas ainda falando do negócio da tua mãe. Ela, que gosta muito de meditação, começou a criar cursos de meditação para os motoristas, para que eles fiquem mais concentrados ou com a mente mais alerta para aquele momento dele de trabalho, com o objetivo de redução de acidentes, né? Ou de uma melhora de qualidade de vida. Isso, melhor. Como é que foi isso? Como é que foi implantar? Porque existe talvez um preconceito ali do motorista, fazer meditação, e aí não é o motorista, muitas pessoas têm esse preconceito. Sim. Eu faço, imagino que você faz, mas você fala com algumas pessoas hoje ainda, putz, cara é maluco, tá fazendo meditação, mas como é que foi isso? De onde surgiu a ideia, como implantou e qual foi o resultado que vocês escolheram de tentar ajudar o motorista a fazer meditação? Tá. A minha mãe, ela é parte fundamental da Transjordano no que ela é hoje, né? Então, ela veio de Belo Horizonte para cá e aí ela poderia ser simplesmente a esposa de um empresário que veio abrir uma transportadora. Não, ela não foi. Ela já trabalhava lá, né, em Belo Horizonte. Todo mundo conhece a Dona Cândida. Ela falava com grandes clientes ainda conhecem ela. Ela trocava nota, ela fazia todo esse processo. Então, ela veio e abraçou a causa mesmo, né, da empresa para que isso fosse para frente. E todo mundo... Hoje não mais, porque ela infartou, tem mais ou menos 9 anos. E aí, depois desse infarto que ela passou, ela falou, eu não quero mais trabalhar, né? E graças a Deus ela podia fazer isso. E aí, ela poderia ter ficado em casa. Tô aqui, né? E aí, ela começou a fazer um curso de coach. E depois ela falou, não sei, não é isso. E aí, abriu uma vaga de... um curso na USP de instrução de mindfulness. E ela se inscreveu, fez uma entrevista, a professora... acreditou nela e falou, pode entrar, ela entrou. Porque ela não tem o superior completo, então ela nem poderia fazer. E aí essa pessoa falou, não, eu entendi o seu propósito. E qual era o propósito dela? Ajudar as outras pessoas a terem uma saúde mental melhor. E aí ela ficou durante 1 ano e meio fazendo esse curso. Ela não tinha tempo para mais nada. Sabe, aquela mais Caxias e nerd era ela. Tinha coisa em inglês, ela traduzia, colocava lá, ela me pedia ajuda, ela estudava. E aí ela falou, bom, terminou, começou uma mentoria com essa professora dela. Com quantos anos isso? Hoje ela tá com 70. Esse curso? Na época ela tinha 66. Nunca é tarde. Nunca é tarde. 66 anos, eu disse, ela poderia ter ficado em casa. E ela falou, não vou me reinventar porque eu quero... E aí, quando você pergunta para ela qual é o real motivo, eu quero deixar algo para o mundo e para a sociedade. E para os motoristas que trabalham com a gente. E aí, ela começou a fazer... E aí, Patrick, é o que você disse, né? Primeira reunião com motoristas, ou a gente começou primeiro internamente, né? Com nossos gestores, numa reunião semanal que a gente tem, que chama Na Estrada, de toda segunda-feira. Bom, ela explicou o que era e vamos fazer uma meditação. As pessoas continuavam no computador e ainda continuam algumas até hoje, tá? E aí tudo bem, se você quiser fazer, você faz. Tem gente que acha que meditação é uma religião e tá tudo bem, você faz o que você quiser. E aí os motoristas começaram. Aí ela começou a fazer cursos à noite. Então são 4 cursos, 4 aulas, uma vez por semana, à noite. E aí ela faz e o motorista faz da boleia do caminhão. E aí a gente tem casos, não sei se todo mundo conhece o Mindfulness, que quer dizer sobre meditação plena, né? Atenção plena, que é você estar exatamente naquele local, naquele momento. E aí muitas vezes a gente está no banho,
E quem nunca se perguntou, eu passei o condicionador ou não passei? Eu passei o shampoo ou não passei? Porque você tá ali pensando no que você vai fazer depois, no que você vai comer, tem um monte de coisa, né? Até vou indicar para quem gosta de meditação, no Waze, você pode escolher a pessoa que fala, né? Uhum. E aí tem uma que chama Headspace, Não sabia. e é da meditação. E aí quando você desacelera, e aí o Waze fala, então aproveite que você agora desacelerou e observe 3 pontos na sua frente. Sinta o assento de baixo. Legal, Então vai legal. falando um pouco e acaba te retomando para o momento presente. E aí ela começou a fazer isso com os motoristas. E a gente tem 2 casos emblemáticos. Primeiro, um gestor nosso, que ele tinha um tique, que ele piscava muito, ele não pisca mais. E tinha uma outra menina que infelizmente tinha meio que se automutilava, né? E aí ela não faz mais isso. Incrível. Um outro que parou de fumar, um outro motorista que falou que já tinha 4 mulheres e aí ele viu que o problema não eram as mulheres, o problema era ele. Então, como que a gente consegue entrar na vida dessas pessoas e fazer a mudança, né? É o poder da mente, né? E aí, para que essas pessoas consigam... O trabalho do motorista é estressante, né? Ele tá ali dirigindo e tem um buzinando, tem outro aquilo. Ele chega num carregamento, no embarcador, não tem banheiro, ninguém quer falar com ele. E como é que ele volta para ele mesmo para que isso continue, para que isso que ele não vai mudar não atrapalhe a saúde mental dele. E agora ela começou a primeira turma para 15 esposas de motoristas. As esposas motoristas vão fazer aula de Porque o mindfulness. motorista falou, quero que minha esposa faz. Pode, dona Cândida? Pode, vou montar uma então. E aí montou uma só de esposas. Incrível. E é muito Maravilha. legal. Eu fui para um retiro com ela, apaixonei. Quando ela me disse que não poderia falar no retiro, eu falei, agora deu ruim. Vou pirar naquele Sem lugar. celular por uma semana. E aí eu amei. Quero ir de novo. O João, o nosso sócio aqui na Inlog, que você já conheceu, o João é mestre nisso. O João é um cara mega zen, mega engajado com meditação, com mindfulness, com espiritualidade. Então, tô sempre aprendendo alguma coisa Bom. com o João. O Vergueiro é aquele cara aceleradão lá, mas também Sim. com a mente super, super leve. Então, acho que a gente tem um time aqui que está sempre buscando. Inclusive, a gente tem um time espalhado pelo Brasil. E a gente fez ano passado, esse ano, no início do ano, um encontro que a gente chama de retiro, de todos os colaboradores da Inlog, num espaço que foi em Florianópolis. Uhum. E aí a gente... Zero trabalho. Tá. Foi um momento zero trabalho. Não tinha planilha, não tinha um slide, não tinha uma apresentação de resultado. Tinha um momento de conexão, Perfeito. de se desconectar, ou de conexão entre as pessoas e se desconectar do trabalho. Então foram 2 dias imersos em qualidade de vida, em natureza. Então a gente também aqui prega muito sobre essa qualidade de vida do nosso time. E é uma onda que tá vindo. Cada vez mais. Não dá para ser muito mimimi, né? Porque se deixar, a galera quer só ficar em casa, mas a gente também tá nessa vibe aí de buscar o autoconhecimento, que é super importante. E aí, assim, quando a gente entra nessa questão de autoconhecimento, são gerações diferentes, né? Vocês são uma mega empresa, você tem aí quase 1.000 funcionários, mais de 1.000 veículos rodando, um líder no setor, e existe uma diferença de geração, né? Você talvez 20, 30 anos mais nova do que a tua mãe, do que o teu pai, o teu irmão tá junto com você na empresa, e a gente tem muitos casos de alunos que passam por isso, empresas menores do que a de vocês, e que em alguns casos o pai largou na mão do filho, não quer mais, porque viu que gerou muito atrito, ou outros que o pai tá ali ainda guerreando e não larga o osso. Dizendo sim ou não, né? Como funciona para vocês? Como é que é isso, assim, de dividir o espaço, de ter o respeito? E aí, eu já passei por isso, né? Meu pai é do setor, teve por muito tempo um operador logístico, e eu lembro quando eu comecei lá de estagiário e analista, e aí eu achava que eu ia mudar o mundo, né? Que eu ia chegar lá e ia querer fazer tudo diferente. Acha, né? E aí, eu lembro que nos meus primeiros 15 dias de empresa, eu era o filho do dono, sentado ali atrás do computador, e não chegava nenhum papel para mim, para fazer. Aí um dia eu entrei na sala do meu pai e falei assim, pai, seguinte, se amanhã eu chegar aqui e não tiver nada para fazer, eu não volto. Aí ele foi bem tranquilo na resposta
naquele momento eu era, claro, super imaturo para entender o que ele tinha me dito, mas foi algo que eu não esqueci. E ele falou assim, você faz o que você quiser, mas eu não vou pedir para as pessoas te darem, você busca o seu espaço aqui dentro. Perfeito. E naquele dia, eu por um lado, fiquei bem puto, porque eu falei, puto, meu pai não quer me ajudar. Na verdade, ele estava me ajudando muito, né? Mas a minha imaturidade de 20 e poucos anos ali não entendeu. Mas eu continuei e no dia seguinte eu estava lá. No outro dia? No outro dia eu estava lá e aí eu achei meu espaço e depois, né, aprendi alguma coisa. Mas como é que é isso para vocês? E eu entendo que vocês têm uma governança muito bem definida ali, vocês têm um espaço, cada um tem seu espaço. Como é que é? Eu também, né, eu comecei desde os 18, 19 anos eu trabalho na Transjordânia. Então, você também começou cedo, né, e foi crescendo lá dentro da empresa. Então, você imagina, eu sou daquela época onde ainda se passava fax para agendar um motorista, onde eu faturava e... No parabéns você mandava um como é que chamava? Telegrama, né? Telegrama. Então, não assim, era WhatsApp, não. A gente tinha um caderno onde era anotado tudo que o motorista carregava, o número da nota e o valor do frete. E quando eu enviava a fatura para o cliente, eu marcava de canetinha rosa. E quando um F de canetinha rosa. E quando um cliente pagava, eu marcava com um F de canetinha verde. Então, pensa, né? Então, eu fui desde lá, e aí foi me profissionalizando. Então, naquele momento, quando eu cheguei, a empresa já rodava e eu tinha que aprender. Porque dele já, diferente do seu pai, ele já me colocou, você vai fazer isso aqui. Você vai cuidar do financeiro e eu quero saber quanto cada caminhão gastou. Tá bom, eu fazia as planilhas. E meu pai é um cara muito corajoso, mas um cara muito turrão, assim, sabe? Não mede palavra. Então, trabalhar com ele também não é tão fácil. É um gênio, eu tenho, assim... O meu propósito junto com o meu irmão é continuar esse legado e a gente tem isso como família muito forte, que a gente continue, que a gente carregue esse legado por muito tempo. Então, crescer diante de tudo isso não é fácil. E aí eu tenho certeza que tem várias pessoas que vão estar escutando isso aqui e talvez pode ser que hoje você queira sair da sua empresa. E você fala, puxa, não, hoje não vai dar mais. Não, cansei, hoje foi demais, não deixa eu fazer nada. E aí eu comecei a ver o seguinte, dentro do que tem o meu perfil aqui, o que eu posso começar a fazer. Não, então o faturamento é meu, então ele deixava eu fazer o que eu tinha que fazer. E aí eu fui, né, buscando seu espaço. Com minha maneira de liderar, colocando coisas novas, tecnologias, trazendo novas ideias, e assim eu fui crescendo. Claro que hoje a decisão ainda é dele, né? Ele que decide, então, por exemplo, a gente quer isso, a gente decide. Hoje a minha maturidade é muito maior, então às vezes eu preciso de alguma deliberação dele, e aí eu posso ir costurando. Quando eu digo costurar, não é que é uma coisa feia, mas, por exemplo, como que eu posso influenciar a minha mãe ou influenciar alguma pessoa que está lá dentro a mostrar aquele resultado para ele? Às vezes eu falo para a pessoa, olha, ela vem me trazer um negócio... E aí eu falo, leva isso pro João, porque é interessante ele saber. Então a gente começa e até às vezes, por exemplo... Conta gotas, né? Às vezes a Joyce não é boa para levar esse assunto com o João. A outra pessoa é melhor. Então você vai aprendendo um pouco mais. E a gente não precisa querer a gente fazer tudo. Eu gosto de falar muito sobre o storytelling. Né? Existem histórias iguais, mas a forma como você conta a história para outra pessoa vai mudar o resultado. Perfeito. Né? Então, você achou caminhos de chegar no teu pai para e no final o propósito é o melhor para a empresa, para o grupo, para a família. Né? Não é que você está buscando uma forma de... Enfim, acho que essa gestão... E hoje, como dividir você e o seu irmão? Como é que vocês hoje a gente dividem? Só complementando isso que você falou, que... Quando a gente é mais novo, né, a gente quer ir lá e fazer. E aí você vai adquirindo uma maturidade. E qual é o objetivo final? Sim. É que este número ou que essa decisão seja aprovada. Então, se essa decisão for aprovada por caminho A, B, C ou D, tá ok. Mas qual é o objetivo final? Que a decisão seja aprovada. Então, se ela foi aprovada, tá tudo bem. Não importa como. Exatamente. Então, hoje a gente se divide... eu fui diretora administrativa financeira durante muitos anos. E eu entendi que eu falei, não, chega, já deu, preciso colocar alguém melhor que eu para tocar um negócio. E aí a gente contratou uma controller e na entrevista eu já estava buscando alguém que tivesse o perfil para assumir. E aí ela foi contratada, eu falei, tá bom, agora eu vou te mentorar ali, te ajudar. Ela é muito competente, claro que se não fosse pelo mérito dela, ela não estaria.
mas eu fui dando aquelas pitadinhas do que eu conheço, né? Eu tenho muito tempo de empresa, então o que é bom, o que é ruim. E aí ela virou diretora administrativa financeira agora. Eu tô como diretora de estratégia e gestão e o Jordano é diretor comercial operacional. E o João é o nosso presidente. E a Cândida agora é diretora de saúde mental. Então, como que a gente faz essas mudanças lá dentro? E aí, aos poucos, né? Também não pode ser da noite pro dia, né? Você vai pegar alguma pessoa, ela ficou com a gente 1 ano e meio e foi entendendo, e a gente viu a capacidade de entregar melhor. E sempre contrate gente melhor que você. Essa então, às humildade, vezes, o filho do dono, a filha do dono fala, mas eu vou colocar alguém melhor que você? Melhor que eu, não posso. Não Essa concordo. governança para as empresas que querem dar o próximo salto, Sim. né? Sair do 100 para o 200, sair do 1000 para o 2000. Essa governança é super importante e ter a humildade de que existem pessoas melhores do que eu. Sim. Então, isso é algo super estratégico e algo que a gente vem trazendo para algumas empresas que... Legal. Alguns alunos que buscam a gente pós-Inlog, querendo algo a mais, de como que o time da Inlog, a gente tem um time hoje de 30, 40 mentores, como é que eles podem ajudar estrategicamente de alguma forma, seja como conselheiro, seja em uma questão de planejamento estratégico, seja de alguma forma, e a gente está tentando pescar esses principais pessoas que vão lá ajudar e que sabem muito mais do que o dono, Sim. que está ali, do que o filho do dono. Então essa humildade é muito importante. E aí, assim, olhando o teu mercado, né, mudando um pouco de cenário aqui, o teu mercado é um mercado gigante em termos de tamanho de faturamento, Sim. mas existem poucos grandes players, né, falando de combustível especificamente. Então você tem as grandes marcas como talvez Petrobras, Ipiranga, Raízen, Shell, Exxon, enfim. Imagino que você tem todos esses aí na tua carteira de clientes. Sim. Mas são poucos e bons. E perder um cliente desse gera um baque no teu market share, na tua receita, no teu resultado. Vamos falar um pouco de pós-venda. Como manter esses clientes ativos dentro da carteira? Porque conquistar um cliente é fácil, manter ele ativo, todo mundo sabe o quão difícil é. E perder um desses, que é uma grande empresa, e existem poucas empresas de combustível ou petrolíferas no Brasil, vai gerar um impacto, né, como a gente já falou. Como é que qual a estratégia de vocês para manter um cliente ativo ali perene? Tá. Acho que primeiro de tudo a gente tem que entregar o resultado que ele quer. Primeiro, não adianta a gente fazer muito frufru aqui, porque é o resultado. A gente tem um dos nossos valores que é sólidas parcerias com os clientes. Então, vou dar um exemplo aqui do que a gente faz, né? Vou dar 2 exemplos. A gente tinha uma operação com o cliente onde tinha 15 caminhões. E a gente montou uma operação para reduzir para 13 caminhões. Você fala, mas espera aí. Uma transportadora vive de quê? De caminhões. O cliente ganhou e a gente ganhou. Nosso ativo começou a rodar 24 horas. A prestação dele continua a mesma, só que ele roda 24 horas. Eu reduzi o preço para o cliente desde que ele me desse produtividade no negócio. Isso virou case e ele levou em um evento de logística. Ou seja, mais do que a gente só ir lá, a gente sempre está buscando oportunidades de como melhorar, primeiro, a visão que o cliente tem da gente, que a gente tem que ter entrega, e aí os resultados mostram, mas o que a gente pode fazer de diferente para esse cliente. O cliente precisava, a gente sempre falou o seguinte, a gente tem mulheres, mas as mulheres não têm as experiências que a gente precisa. O nosso nível de serviço, o nosso produto exige grande nível de experiência. Chamamos o cliente e falamos o seguinte, vocês querem ter mulheres, a gente também, mas com essa exigência a gente não consegue. Mulheres no volante. Mulheres no volante. Vamos fazer um piloto? Junto. Vamos fazer um piloto junto. E aí fizemos um piloto junto. Esse piloto hoje está rodando. De 2 anos, reduziram para 1 ano. E aí a gente conseguiu mais mulheres. E agora já reduziu para 6 meses de experiência. Então você entender o que o cliente está precisando, e o cliente só falava que ele precisava ter mulheres e ESG, ponto. Só que a gente também tinha uma dor desse lado. E aí a gente tem que treinar,
tem que capacitar mais, vai ter que gastar mais, vai ter que gastar mais. Então, como é que a gente consegue entender o que o cliente está precisando como pós-venda? Eu acho que esse é o grande sucesso nosso, que são essas sólidas parcerias. Ao invés de a gente bater nesse cliente uma vez por ano para pedir um reajuste ou para alguma coisa, a gente sempre está levando ou otimizando a operação deles. Então, a gente tem aí vários clientes a operação expressinho, que a gente chama, que é a operação que não para, né? E você fala, poxa, mas combustível? Sim, combustível. A gente faz troca de motorista em pontos estratégicos para que a gente dê produtividade para o cliente, diminuindo a quantidade de caminhões e gerando mais produtividade para o nosso negócio, para o cliente. Então, é olhar um pouco o que o cliente está precisando. E aí tem um outro caso bem emblemático, que estava numa reunião e aí não tinha só Transjordano. O cliente falou, poxa, eu precisava disso aqui. E aí uma pessoa nossa que já está com esse ouvido calibrado para o cliente, né? Porque no final das contas, o pós-venda aqui, se você não escutar o cliente, você não vai entender. Pescou isso e a gente fez uma operação itinerante, que é um container, que tem 4 camas e um banheiro. Então, o motorista hoje vai carregar no ponto A. 4 caminhões chegam para carregar nesse ponto A. Não tem jornada. O que os motoristas faziam antes? Dormiam na boleia do caminhão e só no outro dia de manhã que eles vão carregar. Agora a gente acorda com o cliente um volume, um determinado local, esse container encosta lá, a gente coloca a água e a luz do cliente, puxa para o container. Chegam 4 motoristas, esses 4 vão dormir nesse container. Já tem um motorista que descansou o dia inteiro e ele pega esse caminhão e carrega 1, carrega 2, carrega 3, carrega 4. Maravilhoso. Quando chega, o que você... De manhã, tá todo mundo carregado. Produtividade do cliente, que a gente desova o volume dele mais rápido, e a produtividade Transjordano. E tinha mais de 7 transportadoras nessa mesa. Mega case, sim. É. E aí só a gente estava com o ouvido apurado naquilo, para que a gente consiga ajudar o cliente a melhorar o procedimento dele. A produtividade, e, consequentemente, isso é receita na veia e uma inversão do como o cliente está te vendo, né? Galera, olha que aula. Ela colocou um container para fazer o hotline. Hotline que chama ainda. Quando você põe 2 motoristas juntos ali. Que nesse caso não é isso. Mas eu lembro que, porque ele não anda na minha boleia época junto. de estar dentro da transportadora, quando colocava 2 motoristas juntos, acho que chamava hotline, se não me engano, mas isso é uma aula de entender o cliente. Sim. Né? E aí eu acho que existe um erro das áreas de algumas empresas de procurement ou de compras que abre um bid e abre um bid. Né? E não dá muitas vezes espaço para que o fornecedor do serviço, nesse caso aqui de transporte, vá, entenda, visite, pesquise, tire mais dúvidas. Aí é uma dúvida numa planilha Excel com um monte de pergunta, né? Que é o RFQ, o RFI. Perguntas e respostas. Cara, precisa de mais. Sim. Precisa estar dentro, precisa entender a dor, precisa chegar com soluções. E muitas vezes o próprio cliente nem sabe o que ele quer. E cabe a nós ali, prestadores de serviço, identificarmos e empurrar alguma solução, empurrar no bom sentido de criar aquela solução e entregar o valor devido que ele quer. Joyce, mega aula aqui, acho que a gente está chegando ali um pouco no final da nossa rota. E aí, assim, eu queria saber de você, você participou de uma turma aí, talvez na turma 10, 12, 14, não lembro o número. Acho que 14, teve até comemoração, talvez. Não lembro. E assim, eu costumo falar, pelo menos olhando para a minha aula, que eu não dou aula, eu tento gerar provocações. Mas olhando a Inlog de forma geral, você passou um final de semana, imagino que incrível, pelo menos assim espero. Sim. De sábado e domingo sair, deixar as crianças em casa, o marido e vir. E na segunda-feira tá de novo na empresa a todo vapor. O que você levou da Inlog? O que você talvez buscou, pegou um insight que você já conseguiu aplicar dentro da empresa, que funcionou, ou que talvez não funcionou, mas pelo menos você testou alguma coisa? Bom, acho que o que eu mais gostei, primeiro que tem um nível ali de pessoas, de profissionais muito bom, então o networking acaba aumentando, e na turma que eu fiz tinha menos transportadores. Então, eu gosto muito quando a gente tá sempre falando da mesma coisa, né? A gente pode ficar aqui 2 horas falando de transporte, que eu tô no meio e tô falando. E aí, quando eu fui ver que vocês estavam falando de outras coisas, eu falei, caramba, que legal, isso que eu posso usar ali, o que eu posso usar ali. E aí, eu gostei muito da mentoria que eu tive lá com o Schaeffer da Chaer, da Magazine Luiza, sobre gestão na prática mesmo, sobre como ele fazia com o time dele.
né? E aí eu já aplicava isso com o meu time, mas agora eu consegui fazer algumas melhorias do que ele me falou. E ele me indicou também um curso, e aí que eu já estou pesquisando para fazer, que é do Amana Key, que aí é uma parte mais de como se falar, emocional, é mais para você como líder. Então acho que essas mentorias que vocês trazem lá são de grande valia, né? Porque como é que você fala com aquela pessoa e você tem um canal aberto para perguntar, né? Sim. Então acho que isso troca grande figurinha com o Juliane também, que é um amigo meu e que é um super fera da logística, né? Então ele falou, Joyce, também tive vários problemas, também tinha gente de empresa familiar, né? Ele veio de uma empresa familiar. Então acho que é você estar mais próximo aí de grandes ícones aí de transportes que possam te ajudar e que realmente todo mundo às vezes pode falar, mentoria, não falam nada. Gente, falam. Falam mesmo, aí você pergunta e respondem, e eu sinto que genuinamente estão ali para ajudar. Acho que felizmente a Inlog conseguiu juntar grandes nomes do setor para democratizar um pouco do que esses grandes caras, mulheres e homens sabem sobre logística, sobre supply, sobre o transporte de forma geral, e aí B2C ou B2B, lotação fracionado, não importa, armazenagem, sempre tem alguém. Você tocou aqui o Márcio Chaer, que é da Magalu, e o Juliane Move Mais e Sequoia agora. Então, dois grandes ícones, né? Caras que conhecem muito. E o sábado é muito conteúdo, domingo tem as mentorias, a rodada ali. Então, a pergunta do outro é dúvida tua e responde, e é super dinâmico. E eu acho que esse modelo também é legal. Porque no sábado você absorve um monte de coisa e aí depois no domingo... Todas as perguntas que ficaram na sua cabeça ali, você consegue produzir e perguntar no domingo. Boa. E se a gente aqui fala muito sobre o que é a nova logística. Então a gente entende, na nossa concepção, que a nova logística está baseada em 3 pilares. Experiência, então como que eu consigo cativar o meu cliente. De novo, o teu mercado não é B2C, é B2B. Então você precisa cativar a Petrobras, a Ipiranga, a Raízen. Então, experiência, isso é um diferencial diante da comoditização do setor. Gestão de pessoas, então pessoas por trás, e depois estratégia. Então, como você consegue fazer com que a logística ou o transporte seja algo muito importante dentro dos teus clientes, um pilar estratégico dentro dos teus clientes, porque você está entregando valor para eles e não só transportando um produto do ponto A ao ponto B. Olhando isso, o que você acha que o profissional da nova logística precisa se preparar? Como chegar ao teu nível, como chegar a um nível de uma executiva de sucesso que está liderando mais de 1.000 pessoas hoje? O que os jovens precisam fazer para chegar nesse caminho? Eu elencaria aí 3 coisas. Primeiro, autoconhecimento. E eu acho que o meu caminho de autoconhecimento começou um pouco mais tarde do que deveria, mas começou. Lá por 2016 eu comecei a fazer alguns cursos e eu falo que foi uma mudança muito grande. E aí, gente, mas que curso de autoconhecimento? Ou é curso de coach, ou é curso de meditação, tem vários cursos aí para você olhar para você mesmo, né? Programação neurolinguística, PNL eu fiz também, então isso te ajuda bastante. O segundo, eu acredito que a pessoa tem que ser generalista. Porque para você começa ali, né, específico, por exemplo, no meu caso foi bem financeiro, mas depois como é que eu entendo de processos? O que eu sei de ChatGPT? O que eu sei de melhoria de processos dentro da logística, gargalos e tudo mais, né? De contratação de pessoas. Então, como é que a gente consegue ser um pouco mais generalista? Senão você vai sentar numa cadeira e falar, poxa, eu só sei fazer isso aqui. E aí na logística, às vezes, sua causa raiz do problema lá que você não está entregando no horário não é da sua equipe. É de um outro processo 3 vezes antes do seu que está dando problema. E se você não for, não vai resolver. E o terceiro, eu acho que coragem, né? Para tudo que você quer fazer na sua vida, você tem que ter coragem. Acho que vem muito do meu pai isso. Então, essa parte de coragem, né? De tá falando, de você estar nas câmeras, ou de você estar na sua empresa falando com o motorista, você tem muitos problemas, né? Se desafiar, né? Desafiar. Esses dias uma menina falou para mim, mas eu tô com um problema aqui, porque olha, eu não tô com muita paciência de escutar o motorista, porque ele tá falando e eu sou muito prática e objetiva. Eu falei pra ela, eu também sou. Eu sou uma pessoa objetiva. Só que às vezes a gente não pode fazer só o que a gente quer. A gente vai ter que escutar. E a diferença que você vai fazer na vida dessa pessoa escutando vai ser muito grande. E aí minha provocação pra ela foi, será que você não está ouvindo
porque você está sem paciência e você quer que todo mundo seja igual a você? Se você olhar por outra ótica, o que aquela pessoa pode contribuir para a minha operação? Talvez você mude seu mindset. Sim. Ela falou, é verdade. E a gente estava conversando, então acho que é isso. Esse processo de autoconhecimento é algo que hoje eu também estou nessa fase, também gostaria de ter tido esse estalo antes, mas nunca é tarde também. Exatamente. Então, acho que é um ponto importante. E aí, olhando tudo que a gente bateu esse papo aqui, essa aula que você está dando sobre pessoas, sobre mulheres, sobre motorista, vamos falar de altos e baixos, para a gente chegar na nossa rota final aqui. E os aprendizados que a gente tenta passar, a gente tenta trazer cases positivos e negativos, no sentido de que a vida não é feita só de sucesso. Então, qual foi o teu extremo máximo positivo e o teu extremo mínimo negativo? Então, coisas que um projeto legal que deu certo, o pessoal aprender contigo, ou alguma coisa que você aplicou e foi um desastre. A vida é montanha, né? Um dia você tá no pico, outro dia você tá na base, é mais ou menos isso. Uma coisa que não deu certo, e aí a gente aprendeu com isso, e várias vezes a gente retoma isso na nossa empresa. Quando a gente foi implantar câmeras, gente, não é fácil, né? Qualquer mudança que você vai fazer, motorista não queria. E a gente começou a dar advertência atrás de advertência. E a gente entendeu que aquilo não ia resolver nada. O que ele fazia? Tampava a câmera? Tampava a câmera, ou ele falou, eu não vou subir nesse caminhão. Ah, então não vai? Tá bom, tchau. E não era aquilo, né? Precisava conversar com ele, explicar, entender. Então ali não foi, a dor não funcionou, né? A gente teve que voltar para trás e entender por que eles não estavam querendo. E a gente explicou. E a gente disse, a gente vai colocar. É uma segurança para você. E aí a gente foi, aos poucos. Então, às vezes, a gente quer chegar no 0 a 100 muito rápido. E às vezes a gente não consegue. Então, volta um pouquinho para trás. Então, acho que principalmente na parte de disciplina, de mudanças que você vai fazer na sua empresa. Se você quiser aquilo muito rápido, pode ser que você não consiga aquilo tão rápido. Então, coloque... Não estou dizendo que você tem que andar na velocidade 2, pelo amor de Deus, né? E que deixe as coisas acontecerem. Mas se você está indo por um caminho e não está dando certo, volta logo e já tenta arrumar, que foi o que a gente fez, né? E aí eu acho que um que deu certo, aí já faz muito tempo, mas eu acho que para mim foi naquele momento, da equipe que eu tinha, do meu nível de conhecimento, Joyce, foi em 2008, quando a gente tirou a primeira certificação do SASMAC, né? Cara, eu vou te falar, em 2007, 2007, mais ou menos, eu fui estudar para como tirar o SASMAC. Cara, que caos. Pelo menos naquela época, porque eu tinha uma transportadora minha, eu era super jovem, tinha 23 anos talvez, e aí pintaram alguns clientes e eu falei, cara, eu vou tirar esse negócio aqui, deixa eu estudar isso aqui, que depois 5 dias eu tiro, eu contrato a certificadora lá. E eu lembro que no final até nem não tirei, mas eu lembro que não era fácil, pelo menos naquela época. Imagino que ainda seja super rígido. E naquela época, o nível de processos que a gente tinha era muito menor do que a gente tem hoje, de organização. A gente está falando de 2008, né? Então, e aí eu era mão na massa mesmo. Tinha que fazer tudo, né? E aí eu lembro, a gente tinha um quadro, não era nem hoje, né? Já tem sistemas, torre de controle e tudo mais. A gente tinha um quadro onde colocava os caminhões para onde eles estavam, para onde eles não estavam, era um imã. Então, muitas vezes a gente também fica querendo, eu não faço controle dos meus caminhões porque eu não tenho um sistema. Coloca um quadro lá e resolve o seu problema, né? Então, a gente tinha isso. E aí, na hora que a gente conseguiu a certificação, a gente fez uma reunião ali na frente. Então, isso para mim foi muito marcante. Vem o quadro, eu sou muito visual, então vem o quadro na minha frente, vem tudo, porque a gente lutou muito porque a gente precisava, né? E aí, claro que hoje já roda o SASMAC na nossa empresa super bem, a gente é sempre bem elogiado, os processos são vivos hoje. Mas olha para trás e vê tudo que foi carregado e tudo que foi feito. Então, acho que esse foi um grande sucesso. Incrível. E Joyce, eu vejo que você é uma mulher aí estudiosa, tá sempre buscando desafios, coisa nova. O que você estuda além de logística? Por muito tempo eu estudei somente coisas técnicas. Então, livros sobre isso, agora não. Agora eu tô lendo. Gestão financeira, um livro que eu adoro, que é 4DX. Eu nem posso ler à noite sobre gestão, porque senão eu não consigo dormir. A minha cabeça fica... No outro dia você quer mudar tudo, né? Então eu não leio à noite, senão eu não durmo. Então agora eu tenho lido mais sobre inteligência emocional, maneiras de se comunicar. Sim.
É isso que eu estou estudando mais. Como é que eu posso falar melhor? Coach, essas coisas é o que eu tô... tem altíssimo valor Sim. hoje para os líderes e que as pessoas negligenciam, Muito. né? Como falar, como se portar, como se comunicar, como criar o storytelling correto. Então, às vezes, eu lembro em uma das empresas, né? Eu era gerente, respondia para um outro gerente e tinha um diretor. E era uma operação de logística numa indústria. E aí eu estava com todos os dados, tudo pronto para uma reunião. E o diretor queria que eu fizesse um movimento X. Mas eu sabia que era impossível fazer um movimento X. Mas ele queria que eu fizesse um movimento X. Eu já cheguei na reunião, falei assim, não vou fazer isso, não dá para fazer, e ponto final. Com essa direção, com esse foco, e eu vi que ficou um clima ruim, né? Eu era super novo, com muito ímpeto, né, para querer fazer ali. E aí depois ele, né, ok, aceitou, pediu mais umas informações, mas eu vi que ficou um clima chato. E depois o meu líder ali na época me chamou e muito educadamente falou assim, cara, você está certo no que você está colocando tecnicamente, mas você está errado na forma como você está colocando o ponto, porque não importa se ele quer ouvir o sim ou não, é a forma como você está lidando com a situação, como você está falando não para ele, e um diretor muitas vezes quer ouvir de uma forma um pouco diferente. Ali eu não esqueci, também foi um mega aprendizado, que com o tempo, né, acho que você entende a imaturidade daquele momento, mas são coisas que você vai aprendendo, e acho que a gente tem muito jovem aqui como aluno dos nossos outros produtos, então fica aí mais um aprendizado, galera, para vocês, ouvindo a Joyce aqui, de como se portar, de como se comunicar. Joyce, super obrigado, acho que a gente entrou na rota final, obrigado por ter vindo lá de Campinas aqui para São Paulo, pra gente bater esse papo. Indica mais mulheres para estarem aqui, com certeza você tá aí conectada com outras mulheres líderes aí do setor, que passam pelas mesmas dificuldades que você passa, ou que enfrentam os mesmos desafios, né? Seja de liderança, seja de espaço, seja do que for. Então, obrigado. Parabéns pela Transjordano aí, pelo que vocês já fizeram, estão fazendo, pela história familiar aí. Um dia eu quero conhecer sua mãe, porque essa história de meditação para motorista é maravilhosa. Eu vou te contar agora o que ela está fazendo. Curso de oratória. Legal. Maravilhoso. Eu que agradeço, Patrick, obrigada aí pelo convite. Para mim é sempre bom falar de transporte, falar da trajetória. Como eu disse no começo, se a gente conseguir, se alguém terminar aqui, for procurar meditação no YouTube e fizer durante 2 minutos ou alguma outra coisa, eu acho que tanto eu quanto você aí é em log, e a gente já vai ficar feliz de fazer alguma mudança na vida das pessoas. Eu acho que o ponto alto desse nosso papo é meditação para motorista, né? Isso eu acho que eu nunca ouvi falar em nenhum outro lugar, acho que vocês são os primeiros aí, com certeza tá colhendo frutos. Sim. Então, obrigado mais uma vez. E galera, espero que vocês tenham gostado desse assunto super fora do comum, do que a gente traz aqui. Zero técnico, um papo mais introspectivo, vamos dizer assim. Mas, mais uma vez, obrigado pela tua audiência. E a gente vem sempre com novos convidados. Mais um episódio está chegando. Espero que vocês assistam mais uma vez, tá bom? A gente chegou no final da nossa rota, mas daqui a pouco começo mais uma para vocês. Um abraço, Joyce, brigadão. Valeu, galera, até a próxima. Valeu, obrigada.